Boa noite, este é mais um programa Direito.com e estamos gravando hoje aqui do escritório de advocacia Medeiros, Martins e Landim, né, contando aqui com o nosso presidente da Comissão de Direito do Consumidor, Fernando, né, e o nosso amigo Vinícius, que é o vice-presidente, né, apesar de ter mais cabelo branco que você, né? Sim. Mas você veja que a ordem aí, né, não altera o resultado, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do direito do consumidor, né? A Ordem dos Advogados, ela tem, né, uma comissão de direito do consumidor, essa comissão bem presidida por vocês, né? Como é que ela está funcionando, né? Como é que ela faz um trabalho voltado para a população do Distrito Federal? A nossa comissão, ela existe dentro da OAB exatamente para efetivar os direitos sociais. Né, exatamente para que a OAB possa realizar esse munus público dela, que é prestar um atendimento à sociedade, para esclarecer, para estar sempre brigando, atento e lutando pelos direitos dos consumidores. Então, essa é uma comissão que é composta por uma média de 50 advogados. 50 advogados? São 50 advogados envolvidos na causa em prol do consumidor. E aí a temática é extensa, nós discutimos tanto questões como plano de saúde, como questão de atendimento em fila de banco, como questão, por exemplo, agora da ANAC, essa resolução que restringe o assento dos passageiros, onde o passageiro tem que pagar antes, ou então tem que pagar um valor maior para despachar uma bagagem. Então tudo isso é colocado em pauta na comissão e os advogados, junto com a diretoria, discutem e deliberam sobre as atividades que a OAB, através de sua Comissão de Direito do Consumidor, vai adotar para preservar o direito do consumidor, em especial aqui do Distrito Federal, que é o nosso âmbito de atuação. E nós temos muitos problemas, né? Em 88, com a Carta Política, né, que hoje em dia nem está sendo muito considerada, né, em outras áreas, né? Mas praticamente se reconheceu que existe a figura do consumidor do Brasil, né? E aí veio a criação desse PROCON, essas coisas todas, né? O Ministério Público também criou promotoria de defesa do consumidor. Enfim, o consumidor hoje tem vários instrumentos, né, para que possa defendê-lo, né, nessa relação, né, incluindo aí o da OAB. Mas mesmo assim nós ainda temos muitos problemas, né? Por exemplo, essas questões aí essas empresas de telefonia, parece que são recordistas de reclamações, né? Exatamente, essa, né, Vinícius? E além dessa de telefonia, aí a telefonia é um grande problema, por exemplo, na hora de cancelar. O consumidor quer cancelar, ele tem uma verdadeira via cruz para conseguir cancelar o serviço, ou então, se quiser, quando quer reduzir o pacote. Agora, o interessante é que quando se quer aumentar o pacote, né, é rápido. Agora, quando se quer reduzir ou cancelar, tem uma grande dificuldade. E no atendimento que nós fazemos anualmente na rodoviária, já é o 6º ano que a gente faz esse atendimento à população, a gente identifica exatamente isso. Esse ano vocês estiveram lá na rodoviária, passaram o dia inteiro lá? A gente sempre faz isso, às vezes até mesmo semana, né? Esse trabalho que a gente realiza é com relação a uma data comemorativa, que é o dia 15 de março, que é comemorada pelo discurso do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Ele proferiu um discurso em 62, falando que somos todos consumidores. Então, desde o presidente da República até o operário mais simples, todos somos consumidores. Então, há de se levantar essa bandeira para até mesmo organizar essa relação de consumo. E a outra data que é comemorativa é o 11 de setembro. 11 de setembro? Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Bom, você vê que eu já me apavorei aqui, né, 11 de setembro? 11 de setembro de 1990. Então, a data do Código de Defesa do Consumidor. É outra data que nós costumamos fazer um trabalho juntamente com o PROCON, de conscientização, de prestação de trabalhos para a sociedade brasiliense. Porque os PROCONs funcionam? Funciona. O que a gente percebe, na verdade, primeiro, é uma grande desinformação da população. Por exemplo, nesse atendimento da rodoviária, o que percebemos é que a pessoa sequer sabe se ela tem ou não tem direito a determinada situação. Ela não conhece. Ela, na verdade, ela não consegue nem identificar o que é direito do consumidor. Ela faz uma grande confusão de outras partes do direito civil ou direito de família e não consegue estabelecer o que de fato é direito do consumidor. E aí a gente percebeu que primeiro temos que trabalhar com a conscientização, porque a partir disso vão nascer as demandas. E aí é onde entra o PROCON. Né? O PROCON, ele é um órgão do Estado que é
tem grande relevância. Nós lutamos, e uma das nossas bandeiras é para fomentar o trabalho do PROCON, que o PROCON ele cada vez chame mais os seus concursados, que o PROCON cada vez tenha uma estrutura física melhor, porque é a partir do PROCON que o consumidor vai ter o primeiro atendimento. Tem que ser um órgão de Estado, De né? Estado, Não pode exato. ser um órgão de governo, né? Exatamente. E a importância do PROCON é tão grande que essa grande quantidade de demandas do Poder Judiciário, ela existe em razão do PROCON não ser efetivo. Então a pessoa vai ao PROCON, tenta resolver um problema lá, só que não conseguindo resolver, ela fica enchendo o Judiciário com situações simples que poderiam ser resolvidas no PROCON. Mas, Fernando, nós já temos quase 3 décadas, né? Dessa questão de PROCON, essas coisas. E até hoje não se conseguiu estruturar, definir bem o seu papel, essa coisa toda. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o sistema. O sistema quer dizer o seguinte: a gente tem a delegacia do consumidor, ou seja, a Polícia Civil também pode agir. Quer dizer, nós temos a A gente Polícia Civil, tem a Defensoria Pública, o órgão público, a gente tem o Ministério o Público, Ministério Público, que é a OAB, OAB e a gente tem o PROCON. e ainda assim o consumidor está lascado. Pois é. Então a gente teria que fazer é. o sistema funcionar. Então, a partir do momento que não há uma conscientização, vai encher de processo para a Defensoria Pública. O Defensor Público vai estar com muitos processos. O Judiciário também faz parte do sistema. Vai chegar um monte de processo, como o presidente citou. Então, essa questão toda tem que funcionar de uma maneira conjunta para que isso funcione. E essa é a preocupação do nosso Conselho Federal. A Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, ela estruturou desde o ano passado uma formatação de que todas as entidades de defesa do consumidor funcionem em conjunto. Então, temos reuniões periódicas, onde vem o Ministério Público, vem os defensores públicos, a OAB, os PROCONs, e todos sentam numa mesma mesa e definem pautas. Quer dizer, todo mundo para defender o consumidor. Exatamente. E ainda vem a dificuldade. Por quê? Porque o fornecedor de serviço, ele é muito bem estruturado. Ele tem condições, ele tem um amparo jurídico, ele tem um amparo logístico, administrativo muito maior. Então, o consumidor só... você de pessoa idônea em caloteiro só com telefonema, né? Sim, botando seu nome no Serasa, DPC, essas... Exatamente, porque é aí que se revela a vulnerabilidade do consumidor. Exatamente porque o consumidor ele fica sem ter o que fazer naquele momento, porque a atitude vem do fornecedor de serviço, a atitude lícita, vamos colocar assim. E aí o consumidor isolado, ele precisa de amparo. E aí que tem que vir instituições fortes que possam trazer esse amparo. E não adianta só ter o equilíbrio, e não adianta só ter a instituição de defesa do consumidor forte. O judiciário ele tem que ser forte também. E aí entra em uma outra discussão que temos, que é aquela situação que a pessoa ajuiza a ação, e aí, por exemplo, alegando que ficou 3 horas na fila do banco, e aí o juiz simplesmente fala que aquilo não passou de um mero aborrecimento. E aí não fixa a indenização devida. E aí, quando o judiciário faz isso, ele está estimulando o não cumprimento das obrigações. Claro. Então, indenizações mais rígidas, mais severas, vão atender um caráter punitivo e pedagógico. Aliás, como acontece nos Estados Unidos. Sim, né? exatamente. Nos Estados Unidos as punições são extremamente severas, as punições pecuniárias, né? E isso não pode nem ser já chamada de a indústria do dano moral. Não tem nada de indústria do dano moral. Na verdade, o que tem que existir é uma condenação exemplar para que estimule as empresas de promover esses descasos do consumidor. E o que vemos hoje é o contrário. É o judiciário cada vez mais tentando tirar essas condenações e cada vez mais não admitindo condutas ilícitas como ensejadoras de dano moral, e isso tem fomentado o ilícito por parte dos fornecedores Claro, de serviço. estimula, né? A impunidade estimula esse tipo de coisa. Mas você tocou num ponto que eu acho que é importante para o nosso o telespectador, né, compreender o papel social da OAB. Porque aqui nós estamos falando, veja bem, com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e com o vice-presidente da Comissão. O que a OAB tem a ver com isso? Ela tem uma função social, para que o nosso telespectador possa entender. Qual a função social da OAB? A função social, primeiro é importante destacar que a OAB ela tanto é uma entidade de classe, mas ela tem uma outra função também, que é a função social. Então é dupla finalidade que a OAB tem, de atender os seus advogados, mas também de prestar um serviço à comunidade, à população. E como que ela faz isso? Através de suas comissões. Por exemplo, Comissão de Defesa do Consumidor. E qual é o nosso papel social? É, por exemplo, fazer um dia inteiro de atendimento às pessoas na rodoviária. Isso sem custo. Sem né? custo Quer dizer, nenhum. não é forma Vale dizer, gratuita. isso tudo está previsto na Constituição, no artigo 133, a gente até
tem aí a honra de ter essa previsão na Constituição. A nossa classe é a única, né, que tem um tratamento do status constitucional, né? Exatamente. Que nos orgulha muito, mas também nos dá a obrigação de trabalho. Obrigações. Então, essa questão é muito importante que foi pautada. Esse trabalho que a gente faz, vale dizer, é um trabalho não remunerado. Então, a gente faz um trabalho por vontade de defender o cidadão brasileiro e o cidadão do Brasil. Nesse caso que o Fernando estava mencionando, nós fazemos parte também dessa comissão que é do Conselho Federal. Eles têm outra comissão lá, a gente aqui no Distrito Federal faz nosso trabalho e a nível nacional. A gente tem a comissão lá que é presidida pela Marié Miranda, né? Presidente lá, juntamente com o Lamarck, presidente do Conselho Federal, e a gente faz um trabalho, então, como o presidente estava citando, para o país inteiro. É um trabalho que é, como disse, não remunerado e a gente faz com gosto pela sociedade brasileira e brasileira. E tem um exemplo também de uma outra função social que fizemos no ano passado, que foi ir às escolas, atingir os alunos na média ali de 5ª, 6ª, 7ª série. Exatamente essa população está entrando no mercado. 12 anos, é aquela turminha que está comprando o seu primeiro celular, que está efetivamente fazendo as primeiras compras, e aí a conscientização entendemos que tem que ser voltada para esse é um trabalho para uma geração. Para uma geração. Exatamente. E aí nós elegemos as escolas públicas, e aí dividimos essa quantidade de advogados, com a média de 50 advogados, cada um foi para uma escola de cada satélite. Mas com um discurso já bem afinado. Exatamente, todo mundo falando de uma forma clara, objetiva e direta, para os alunos daquela escola, dizendo os direitos básicos do consumidor. Por exemplo, compra pela internet, direito de arrependimento. Então, assim, tudo que a gente entendeu que era do dia a dia daquele jovem, daquele adolescente, a gente levou. E isso deve ser aumentado, deve ser fomentado, não só para que seja feito na OAB, nas outras entidades de defesa do consumidor, a conscientização escolar. Né? Às vezes a gente percebe que tem matérias na escola que não despertam tanto e às vezes não tem uma relevância tão grande, por exemplo, como teria uma aula básica de direito do consumidor. Né? Se isso fosse colocado nas escolas, certamente nós teríamos consumidores mais conscientes em uma próxima geração. Né? Deixa eu puxar um pouquinho para o meu lado aqui. Né? Vocês sabem que eu consegui mesmo com a resistência, né, do governador Rodrigo Hollenbeck, que não é muito familiarizado com o tema, mas nós conseguimos reintroduzir a disciplina Educação Moral e Cívica no currículo escolar. Né? E um dos temas, né, seria exatamente o seu papel enquanto ser social, ou seja, o seu papel que ora é de consumidor, ora é de paciente, ora é de contribuinte, quer dizer, o apelido que você toma é de acordo com a área, né, que você se posiciona. Né? Quando você está na área da saúde, você é paciente. Quando você está na área de transporte, você é passageiro. Né? E no nosso caso, você é consumidor, né? Na área de direito do consumidor. E eu acho que um dos temas, né, que desperta muito interesse é exatamente essa questão da defesa dos direitos. Né? Porque é o dia a dia da pessoa. É o dia a dia, quer dizer, você é consumidor quando você vai ver ali e compra uma balinha. Nesse ponto, acho que é válido a gente destacar o seguinte: a gente tem esse trabalho que não vale dizer, contrário ao empresário. Sim. A gente tem um trabalho que é de conscientização das leis, das regras, fazer com que a relação de consumo seja de forma harmoniosa. Então, até mesmo nesse sentido, vale dizer o projeto que a gente apresentou no PROCON. O presidente pode falar melhor sobre o assunto. Na verdade, assim, nós temos um projeto que apresentamos no PROCON, que é colocar aqueles totens, né, na rodoviária, para que a pessoa que esteja passando lá, ela basta clicar lá e vai, por exemplo, direito de arrependimento, compra online, mensalidade escolar. Ela apertaria lá a informação que não precisa ser presencial. Exatamente. Então, juros abusivos, ela clicaria lá. O que é juros abusivos? Já viria uma explicação. Olha, até tanto pode, não pode, isso. Então, todo mundo teria acesso. E a gente percebe que tem gente que fica até com vergonha de perguntar. Então, fico com vergonha de chegar no advogado, de procurar um PROCON, e as pessoas não precisariam procurar ninguém fisicamente, né? Não tem essa relação interpessoal. Bastaria ela procurar esse computador e apertar lá e teria todas as informações que seriam atualizadas, e isso é um dinheiro que o PROCON poderia usar, porque o PROCON tem um fundo
né? Que tem muito dinheiro ali. Eu estou com muita vontade, porque quando eu fui secretário de Justiça, eu era Conhece, todo né? o Procon era subordinado, gente. E aí essa verba, esse recurso, ele tem que ser usado em prol do consumidor. Ela não pode ser desviada e usar, por exemplo, para pagar uma outra folha. Ela tem que ser destinada para o uso do consumidor. E aí o Procon ele abriu, ano passado, um processo seletivo pedindo projetos. Né? E nós, do AB, encaminhamos um projeto que é nesse sentido, exatamente nessa linha, que é buscando promover a informação. Porque, como disse anteriormente, o ponto crucial é promover a informação. Com a informação, tudo se desenvolve de forma mais clara. Nós já temos alguma coisa no sentido de ter uma espécie de câmara de mediação em que todos os problemas... primeiro você tem que juntar os atores, né? Quais são os atores? O representante dos comerciantes, né? O defensor deles, pode ser a OAB, pode ser a Defensoria, né? E um representante que pode ser um conciliador, né? Do Judiciário, para que a gente tivesse uma Câmara permanente, né? De solução de conflitos. E olha só que a gente fez. Nisso, se não pensou, voltando a sugestão. Olha só, e a gente chegou a fazer algo parecido. Exato, lá na OAB. Sabe o que a gente fez? A gente pediu para o Procon separar todos os processos que eles tinham, que ainda não tinham punição da empresa, e de uma área temática. Falou disso. Então a gente pegou o pessoal da telefonia, pegamos lá, TIM, Claro, Oi, pegamos essa turma da telefonia com todos os processos, notificamos os consumidores e chamamos para uma conciliação lá na OAB, onde os conciliadores eram os advogados da comissão. Aí chegava o consumidor de um lado com a sua reclamação, olha, tentei cancelar, me cobraram indevidamente, já tinha um representante da telefonia, então da Oi, por exemplo, ou da TIM, ou da Claro, e aí a gente tentava fazer a composição. Onde foi excepcional o resultado. Mais de 50% dos processos resolvidos. A pessoa saiu de lá com a solução. Né? Ou que a solução fosse cancelamento, que a solução fosse a não concordância com determinado valor que estava ali sendo cobrado. Mas isso é uma questão pontual. E esse ano a gente não repete isso? A gente pode sim, é porque a gente pode pensar nisso junto com o Procon e aonde vem a solução dos problemas. Porque o consumidor, na verdade, ele quer resolver o problema. Ele não quer saber para onde ele vai. Você vai para o judiciário, você vai para o Procon, você vai na OAB, ele quer resolver. O empresário tem o mesmo interesse. E o empresário é bom, porque quando ele não resolve, ele vai para um ranking do Procon, que ele é um empresário, uma empresa que não ajuda, que não auxilia o consumidor. Sem contar que a pior coisa do mundo é você ter um consumidor falando mal da sua empresa. Exatamente. Na internet eles têm o Reclame Aqui, e um ponto que aí do governo federal que foi interessante foi o consumidor.gov. Ali é uma plataforma que está funcionando bem, mas ainda está um estágio de inicial. Acho que futuramente vai ganhar um espaço e tudo. Então a gente pode sim colocar isso para o Distrito Federal, trazer essa informação para o consumidor do Distrito Federal. Isso. Nossa capital precisa dessa tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Só não pode acontecer uma coisa, por exemplo, que é um problema, uma vírgula que tem no consumidor.gov. Sabe o que os juízes estão fazendo? A pessoa, ela ajuiza uma ação contra determinada empresa, aí o juiz fala: comprove que você fez a reclamação do consumidor como .gov sob pena de extinção do processo. Olha, não existe, né? Advogado, colega também sabe que isso é condição da ação. A pessoa não tem que primeiro registrar. Juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade disso. A respeito de consumidor.gov. E aí isso está existindo, inclusive isso é uma preocupação da ordem, porque isso fere de morte a garantia do cidadão de ingressar com a ação. Mas essa interação OAB judiciária ela é muito importante, porque a gente tem que entender que existem mundos diferentes nesse mesmo mundo, né? E o mundo judiciário é mais um mundo dos autos mesmo, né? Quer dizer, ele fica ali e tal, ele não consegue sair. Ele vai conseguir, né, ter esse entendimento a partir do momento que ele entra nesse mundo, entendeu? E aí o agente é a própria OAB, né? Sim. Levar a realidade. O advogado tem que mostrar a realidade. Levar a realidade o que de fato importa, porque o advogado não pode ser tolhido ali de entrar com a ação porque não tem uma reclamação administrativa anterior. Né? E isso é uma coisa que está trazendo discussões e tem que ser, de fato, estudado com a conscientização do Poder Judiciário, né? De evitar esse tipo de decisão, porque isso acaba tolhendo o direito de ação. Bem, mas eu tive notícia também de que nós temos um Código de Defesa do Consumidor comentado.
Exatamente. Né? Como é que Menina isso dos conta olhos. pra gente? A menina dos olhos, né? Esse é um dos grandes projetos que nós temos nessa gestão, né? Que é exatamente os advogados da comissão estão comentando o Código de Defesa do Consumidor para os outros colegas advogados. Então, nós estamos trazendo o entendimento do tribunal nosso, do TJDFT. Quer dizer, está trazendo as decisões que já foram adotadas. Alinhando com os artigos do Código, para que o advogado, quando ele vai atuar numa causa de direito do consumidor, ele já vai olhar o artigo, já vai ver o entendimento do tribunal e já com um comentário também da doutrina. E isso vai ser lançado, a nossa intenção é lançar em setembro desse ano, que é exatamente um grande... Não é no dia 11 de setembro do Vinícius, não, né? Possivelmente pode ser perto. Vai ser próximo. Porque a gente entende que também temos que desenvolver esse trabalho, além de desenvolver para a sociedade, temos que fazer para o advogado. E esse é um trabalho da comissão para o advogado, onde a gente vai permitir que o colega tenha de modo fácil o acesso a essas informações, por exemplo... A literatura vai ser essa. Exatamente Para quem isso. vai atuar, né? Exatamente. Aquele colega que se deparou com a demanda do consumidor, vai atuar aqui no TJ, ele já vai abrir esse código e vai saber o artigo tal, como que o tribunal interpreta. Já vai ter a interpretação de forma detalhada, esclarecida, para facilitar o dia a dia do advogado. Muito bacana, viu? Muito bom mesmo, né? E me diga uma coisa, já que você está falando disso, nós temos então o código, principalmente para os advogados que atuam, né? E como é que a gente faz para o jovem advogado, aquele que está iniciando na carreira? Esse é um dos principais pontos que a gente trata dentro da comissão. Nosso presidente traz à voga sempre essa questão, porque a gente Faz faz 50 anos atrás, quando o Vinícius começou, entendeu? A gente tivesse essa condição já, né? já ajudaria. Mas aí o que acontece? A gente faz esse trabalho exatamente focado no jovem advogado, que é uma questão referente a esse trabalho que é exercido. Então, o trabalho que é exercido é referente ao jovem advogado. Então, a gente tem várias parcerias de trabalho com a Comissão Jovem, de integração do jovem advogado. E, dentro disso, a gente tem que sempre estabelecer, nas aulas que são dadas lá na ESA, nos cursos que são apresentados, até mesmo quando o advogado recebe a carteirinha, ele tem um curso que é de apresentação da OAB, então, nos temas que são trabalhados referente ao jovem advogado, é a demonstração da importância do Código de Defesa do Consumidor e do direito do consumidor. Isso porque é lógico que no momento que ele recebe a carteirinha, a expectativa é que vai receber um grande processo, vai trabalhar com uma grande empresa, mas infelizmente quando o jovem advogado ingressa no mercado de trabalho, ele começa trabalhando com os parentes, amigos e as causas normalmente são de direito do consumidor. A pessoa você fica esperando que vai te ligar um grande empresário para dizer que vai fechar uma proposta. Isso é com o tempo, né? Não pode ser assim, né? Não é assim. Você, para se apresentar no mercado de trabalho, inicialmente, é referente à defesa do consumidor, que são os amigos mais próximos, em pequenas empresas, que é mais natural, aconteceu uma questão de direito do consumidor, e aí nesse ponto que o jovem advogado costuma trabalhar. Nessas questões, então, existe a necessidade do jovem advogado estar a par do que está acontecendo dentro do direito do consumidor. Então, uma atualização é muito importante. E esses são até mesmo os cursos que a gente presta também lá na ESA, né, na Escola Superior de Advocacia, da OABDF, e os trabalhos que são relativos em conjunto com a jovem advocacia. E como é que o jovem advogado se aproxima? Ele chega, por exemplo, pedindo a inscrição para fazer parte da nossa comissão. Né? Basta que ele entre no site da OABDF, ele vai no campo comissões e ele pede o ingresso. Esse processo, esse requerimento vai ser distribuído para a gente, onde a gente vai analisar, ele não pode ter condenação ética na OAB, ele tem que estar em dia com a sua anuidade, mas ele atendendo esses dois requisitos, ele já está apto a fazer parte das comissões. E não é à toa que a nossa comissão é das comissões que tem mais jovem advogado, exatamente porque as pessoas se sentem mais à vontade em participar de uma comissão que é um tema que ela trabalha no seu dia a dia. Então, eu estou aqui reforçando que a nossa comissão está totalmente aberta ao jovem advogado. Basta fazer a inscrição que teremos todo o prazer em acolhê-los, né, nesses primeiros meses e anos de exercício da advocacia. Muito bom então, né?
Eu acho que conseguimos passar o recado para o jovem advogado, né? Aquele que está saindo da faculdade, está recebendo sua carteira, está deixando de ser bacharel para ser advogado, né? E a partir daí ele pode procurar a Comissão de Defesa do Consumidor, que tem muito trabalho para ele, né? Muito trabalho, e fora que também tem um outro ponto positivo, são as parcerias que ele pode fazer dentro da comissão. Porque às vezes ele se especializa em determinado ramo do direito e tem um colega que ele conhece lá na comissão que faz outro ramo do direito. Eles começam a trocar informações e um vai indicando cliente para o outro. Então esse network que é feito dentro da comissão, ele serve exatamente para potencializar esse início da atividade. Então é importante que o advogado vá à OAB, frequente a OAB, destacando que não só a Comissão do Consumidor, mas outras comissões relevantes, como Direito Penal, Comissão de Direito do Trabalho, outras comissões temáticas que vão ajudar esse advogado nos seus primeiros passos. Então, o presidente Juliano, que é um presidente jovem e que adora as causas da jovem advocacia, tem todo o prazer em receber pessoalmente todos os colegas que lá procuram. Muito bem, quero agradecer muito, viu, o doutor Fernando Martins, doutor Vinícius Fonseca, presidente e vice-presidente, respectivamente, né, da Comissão de Defesa do Consumidor, e você, advogado, principalmente, né, que quer se iniciar nessa área, procure a Comissão de Defesa do Consumidor, ou acesse via site da OAB, né, lá na abazinha Comissões, né. Então, quero agradecer muito a você, viu, Fernando, meu Vinícius, entendeu? Acho que o Direito.com cumpre o seu papel, né? Leva para o telespectador realmente a informação correta, legal, né? E ele pode, a partir daí, né, tirando-se o véu, né, do desconhecimento, né, de algumas matérias, a gente poder realmente usufruir e efetivar os direitos que o legislador constituinte, em 1988, reconheceu, mas que as coisas no Brasil são demoradas, né? Só com o tempo que a gente consegue fazer com que as coisas efetivamente aconteçam. Então, quero agradecer muito a vocês e semana que vem, na segunda-feira, o Direito.com volta com outro tema.